perto de Jesus. O que eu quero pensar com você hoje é: quantas pessoas estiveram tão perto de Jesus e estão indo para o inferno? Quantas pessoas que conheceram Jesus, congregou aqui. Nós temos experiências na nossa casa de recuperação, pessoas que passaram 6 meses lá, salvo, cantando. Depois vem uma tentação para ir voltar para as drogas, e lá a polícia matou alguns deles. Quantas pessoas estiveram tão perto de Jesus e se foram? Se você está perto de Jesus esta noite, segura nele, viu? Porque existem muitas tentações. Aquele moço era um moço rico. Ele disse: olha, para seguir-me tem que renunciar. Renuncia tudo e segue-me. Renunciar é a palavra-chave para chegar no céu. Quem está renunciando o mundo aqui, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos pensar em algumas pessoas que estiveram tão perto de Jesus. João, capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam foram chamados filhos de Deus. Jesus veio para os judeus. Nasceu na cidade judaica de Belém. Foi criado numa vila chamada Nazaré. Andou no meio deles. Construiu móveis para eles. Depois foi batizado nas águas por outro judeu, João. Depois saiu pelas suas cidades de rua em rua, pregando a palavra, curando os enfermos, fazendo milagres. E eles viram com seus olhos, contemplaram com as suas vidas o que estava acontecendo naquela cidade, e os judeus deixaram passar. E Jesus disse: que triste é, vocês perderam o dia da minha visitação. Ele tinha todas as profecias que diziam: olha, ele vai vir, vai nascer de uma forma simples. Falou Isaías, falou todos os profetas, Miqueias, Jeremias, todos falaram sobre Jesus. Eles falaram para os judeus e explicaram tudo como ele vinha. Ele veio exatamente como a Bíblia disse, e eles não acreditaram. Jesus esteve na casa deles, comeu pão na casa deles, andou pelas ruas das suas cidades, fez milagre na família deles. Eles viram Jesus face a face. Jesus ressuscitou mortos e eles viram. Jesus perdoou pecados e eles viram. Jesus fez tudo o que Deus disse que Jesus faria. Lá nos profetas deles também. Profetas que eles tinham os livros dos profetas arquivados, iam na sinagoga e liam. E de repente chegou aquele que estava prometido, mas ele, na sua vaidade, pensou assim: nasceu onde? Em Belém? Numa manjedoura? Não é esse. Ele vai vir como um rei, vai vir no cavalo branco. Não, não é nada disso. Deus tinha dito que não era assim, mas eles, vaidosos, que algo extraordinário. Jesus chega de forma simples na tua vida. Eu pensei que ele ia me trazer muitas riquezas. Não pense assim. Pense assim: meu nome está escrito no livro da vida, ele me salvou e me perdoou. Tem que estar esperando coisas tremendas acontecer na sua vida. Quando elas não acontecem, ele diz: vou deixar a igreja, porque ele veio para aqui pensando: Deus vai me dar uma casa, uma mansão na praia. Não pense assim. Pense assim: eu já tenho uma morada no céu. Quem tem uma morada no céu aqui, dá glória a Deus. É o pensar do cristão. Quando as pessoas vêm para a igreja buscando coisas, Jesus não prometeu coisas. Ele disse: vocês terão por fim a vida eterna. E a vida eterna é essa, que me conheça e conheça o Pai como único Deus, e conheça a mim como seu Filho Salvador. Se você conhece Jesus, tem intimidade com Ele, pode dar glória a Deus, você está salvo, aleluia. Mas é preciso que você entenda. Muitas pessoas põem Deus na parede e falam: se Deus não fizer isso comigo, Deus não me dá um dinheiro para pagar minhas dívidas, eu vou entregar meu cartão de membro ao pastor. E faz. Deus não é meu empregado, Deus é meu Senhor. Eu não dou ordem para Ele, eu só peço. Peça e Ele te atende. Mas não diga: se Ele não fizer, eu vou embora. Você pode ir embora, porque Ele não é manipulável. Deus não é manipulável. Quando as pessoas chegam perto, tomaram ceia, estiveram na casa de Deus e estão nas drogas, indo para o inferno. Mas quem está aqui, ouça essa palavra, fica firme, porque Jesus breve vai voltar. A Bíblia fala de
10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Olha, lepra era uma doença incurável. E o leproso ficava fora da cidade, abandonava sua família, ficava num ambiente hostil. E Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. 9 nem se lembravam mais de Jesus. Quantas pessoas viram assim, desfrutaram a bênção de Deus, desfrutaram o milagre de Deus, desfrutaram a graça de Deus e foram embora. Mas feliz é aquele que permanece até o fim. O Senhor disse para Daniel, tu porém vai até o fim. Quem vai até o fim aqui dá glória a Deus. Pode ser que tenha dias difíceis, dias tremendos, dias terríveis, dias avassaladores, mas fica fiel até o fim. Porque muitas pessoas tocaram nas vestes de Jesus, sentiram a sua presença nas suas vidas e um dia abandonaram a fé e foram embora. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Pilatos foi um dos que mais se incomodou com a presença de Jesus. Pilatos começou a ouvir Jesus e disse assim, mas não vejo nele crime algum, por que condenaria? Aí ele volta para Herodes, depois volta para Pilatos de novo. E Pilatos, naquela tribulação terrível, a mulher dele manda um bilhetinho e diz, marido querido, não faças mal a este homem, porque esta noite Deus falou comigo a respeito dele. E Pilatos pensou, agora eu sou um político, vou agradar a Deus, ou vou agradar os homens? Vou agradar a minha mulher, ou vou agradar os meus eleitores, talvez eleitores. Ele disse, lavou as mãos, disse, leva, mata. Ele viu Jesus sentado em frente dele, ele ouviu a voz de Jesus, ele viu Jesus ali, esteve tão pertinho de Jesus, e perdeu a oportunidade. Perdeu a chance de se encontrar com Jesus e ser salvo. Diz a história que Pilatos, depois que Jesus morreu, ele abandonou o governo e foi para uma ilha deserta e morreu abandonado, desprezado, fora da esposa, fora da família. Ele se angustiou tanto porque perdeu aquela oportunidade. Quantas pessoas perderam a oportunidade de ouro, uma oportunidade perdida, nunca mais volta atrás. Se você está bem com Deus, vigia. Diga para o seu irmão assim, vigia, irmão. Se você está com crente salvo, dá glória a Deus. Se você não é crente salvo, aproveita a oportunidade de hoje. Não perca a oportunidade desta noite. Você que está me ouvindo lá na sua casa, lá no seu sofá, não perca essa oportunidade hoje. Hoje é o dia da oportunidade de Deus na tua vida. Vem para Cristo e aceita Ele como teu Salvador. Aleluia. Depois a Bíblia fala que Jesus esteve com Herodes. Tem 4 Herodes na Bíblia que teve uma oportunidade tremenda de ser salvo. Esteve perto de Jesus. Primeiro Herodes o Grande, chamado o Grande. Quando Jesus nasceu, ele estava reinando. E os magos vieram, a estrela vem conduzindo os magos do Oriente para onde Jesus estava, em Belém. E eles chegaram lá no palácio de Herodes. E se a gente está vindo aqui ver o rei chamado Jesus que nasceu, e Herodes disse, não sei quem é. Me diz como foi isso. Começou a perguntar muitas coisas, eles foram embora. E no mesmo dia, Herodes, sabendo que Jesus tinha nascido, e ele sabia das profecias, ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. E a história diz que 2 anos depois ele também morreu. Ele ouviu falar do Jesus, mas ele ficou com ódio, porque ele tinha medo de perder o poder dele. Quantas pessoas são brigadas mais com o seu poder do que com ir morar no inferno? Aquele homem foi direto para o inferno. Ele morreu magoado, irado, mandou matar todas as crianças. Ele sabia que Jesus nasceu, mas ele perdeu a chance de conhecer Jesus. Jesus estava lá. O segundo Herodes, tem 4 Herodes. O segundo Herodes é Herodes Antipas. Herodes Antipas também veio no tempo de Jesus. Esse Herodes Antipas é o que estava no julgamento de Jesus. Quando Jesus foi levado perante Herodes, a Bíblia diz que ele não fez caso de Jesus. Disseram tantas coisas, ele foi pior do que Pilatos. Ele não fez caso de Jesus. Ele não se importou com ele. E deixou que levassem para a morte.
Mas ele teve outras oportunidades. Depois do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar. E os discípulos começaram a ser usados por Deus de uma forma tremenda. E a notícia chegava todo dia no palácio: ó, tem um povo aí que está pregando. E ele começou a perseguir a igreja de Cristo. Ele esteve perto do Evangelho, perto da graça, mas se tornou um homem que foi para o inferno. Muita gente esteve perto da graça de Deus, mas foi para o inferno. Quem está debaixo da graça, da glória, o nome do Senhor Jesus. Porque perderam a oportunidade. E Pilatos perdeu a grande oportunidade. Herodes, agora, que é o Herodes Antipas, que veio logo depois do Herodes o Grande. Ele viveu o tempo do julgamento de Jesus. Ele aprovou a morte de Jesus. Depois, ele mandou prender os discípulos. Depois, ele mandou matar Tiago. Depois, ele mandou prender Pedro. Ele prendeu Pedro, matou Tiago, prendeu Pedro, para matar também. Então esse era um homem cruel. E esse homem morreu também. Acabou. Depois vinha outro Herodes chamado Herodes Agripa. Que foi esse rei Herodes, que esteve diante dos apóstolos também, no capítulo 12 de Atos. E ele se gloriou tanto que a multidão dizia: isso não é um homem, é um Deus. E ele não se humilhou diante do Senhor e foi comido de verme e morreu. Esse Herodes teve a chance de estar diante de uma igreja que estava pujante, pregando o evangelho por toda parte. Já tinha sido perseguido pelo pai dele. Agora ele também morre porque rejeitou o povo de Deus, rejeitou a igreja, rejeitou a Cristo. Quem rejeita a Deus, um dia vai se dar mal. Quem aceita Jesus, um dia vai se dar bem. Quem já aceitou Jesus aqui, dá glória a Deus. E aquele Herodes também se foi. Mas existe um quarto Herodes, que é Herodes Agripa II. Esse Herodes Agripa foi aquele que estava no julgamento de Paulo. Quando Paulo foi levado da prisão em Jerusalém para Cesareia. E veio Félice, veio Agripa. O rei Agripa começou a ouvir a Paulo, e Paulo deu uma mensagem sobre toda a história de vida dele, sobre a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo, o evangelho, como ele se converteu, como ele pregou o evangelho, ele falou tudo. E Agripa estremeceu, disse: Paulo, por pouco você não me fez me converter ao seu evangelho. E Paulo disse: seria tão importante se você, não só você, rei, mas todos os outros que estão ouvindo essa palavra aqui, que se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele emudeceu e foi-se embora. Esse aí esteve muito perto de aceitar Jesus. Ele ouviu uma mensagem poderosa do apóstolo Paulo. Olha, quem estava diante dele? O maior apóstolo de toda a história da igreja estava falando com aquele homem. Pregou toda a história do cristianismo para ele. E aquele homem disse: quase eu me converto. Tem muita gente que está quase se convertendo, mas quase não resolve. Ou se quebranta, ou se arrepende, ou se dobra diante do Senhor, ou vai perder a salvação. Esse povo que está aqui já se arrependeu, já se converteu e vai morar no céu com Jesus. Aleluia. É verdade. Herodes, 4 Herodes, todos tiveram oportunidade. Quantas pessoas tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. Alguém pode não aceitar, você não converte ninguém. Você só semeia a semente. Quem está semeando a boa semente aqui, dá glória a Deus. Mas não pode perder a oportunidade de semear esta semente. Se a pessoa não aceitar, porque não ouviu, a culpa será minha. Mas se ele morrer depois de ter ouvido a palavra, a responsabilidade será dele. Outra pessoa que chama a sua atenção é um homem que foi o companheiro de Jesus no ministério, um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado Judas. Ele andou com Jesus, e viu Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos. Ele viu os milagres acontecerem, ele viu tudo, ele andou com Jesus. Ele sentou à mesa com Jesus. E onde Jesus disse assim: um homem que come no prato comigo, esse vai me trair. Veja que Judas teve a grande oportunidade da vida dele, sentava ao lado de Jesus. Dormia na mesma casa que Jesus dormia. Andava nas mesmas ruas que Jesus andava. Participava da comida que Jesus comia.
viu os milagres que Jesus fazia, viu como Jesus perdoava os pecadores, como ele amava as pessoas. Ele viu tudo isso. E um dia, ele foi seduzido por 30 moedas de prata. Alguém estava procurando por que precisava de um traidor? Porque Jesus andava tanto com os discípulos que parecia com eles. Ele andava vestido como os discípulos. E alguém não ia conseguir chegar lá para prender Jesus, ele estava junto com todos. E um que conhecia Jesus de perto poderia entregá-lo. E Judas se candidatou a fazer isso. E Judas foi se vender por 30 moedas de prata. E quando chegou, ele disse: olha, o homem que eu beijar, este você pode prender, é Jesus. Judas foi lá. Quando beijou Jesus, Jesus disse: amigo, a que viestes? Ele ainda chamou Judas de amigo. Judas conheceu Jesus de perto. Quantas pessoas já conheceram Jesus de perto? Foi curado, abençoado, perdoado. Deus, Jesus libertou ele das drogas. Ele vai, e depois vem uma sedução diabólica e ele vai embora. Que Deus tenha misericórdia. Diga assim: que Deus tenha misericórdia de mim. Amém? Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Aleluia. Porque o diabo está até seduzindo tantas pessoas. Judas foi seduzido pelo diabo. E depois que aconteceu aquilo, que ele viu Jesus passando para o sacrifício, ele jogou a moeda de prata lá e disse, se suicidou, se matou. Disse: traí sangue inocente. Eu levei um inocente a ser morto. Ele foi lá e cometeu suicídio. Veja o caminho daquele homem que era um servo de Deus. Era até obreiro, era o tesoureiro do ministério. Mas falhou. A Bíblia fala de outro homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Tinha dois homens, um à direita e outro à esquerda. Jesus estava no meio. Jesus estava no meio, uma à direita e outra à esquerda. E todo mundo estava zombando de Jesus na cruz. E um deles começou a zombar de Jesus à beira da morte. Veja que coisa. E dizia: ó, se tu és o filho de Deus, desce daí também. Estava tirando nós mesmos também. Não és o filho de Deus? E o outro disse assim: Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um foi salvo e o outro foi perdido. Os dois estavam lá, na mesma condição. E aquele homem esteve tão perto de Jesus, tão perto de uma oportunidade última da sua vida. Era a última oportunidade que aquele homem estava tendo. Ele estava bem perto de Jesus. Jesus no meio, um malfeitor de um lado, outro do outro. E assim Jesus estava ali sentindo as dores da morte. E um deles disse, zombou, disse: não, filho de Deus, faz alguma coisa aí. E outro disse: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse para aquele outro, disse: hoje mesmo você está salvo, aleluia. Hoje você vai entrar no paraíso comigo. O homem foi perdoado. Mas o outro perdeu-se. Ele estava tão perto de Jesus, mas perdeu a grande oportunidade. Quantas pessoas já perderam grandes oportunidades? Estiveram tão perto de Jesus. Quantos filhos que os seus pais orando a vida inteira. E depois de 20, 30 anos eles vão embora, eles não querem mais ser negócio de crente e vão embora. E lá adiante tem um acidente, morre, perdeu a salvação. Quantas pessoas que vêm aqui no culto e assistem o culto e dizem: eu gosto dos crentes, isso não salva também. Eu gosto da igreja, isso também não salva. É preciso se arrepender dos seus pecados. Nessa eu gosto de crente, eu gosto de igreja, eu gosto do minha mãe é crente, ela ora por mim. Ela ora por mim, eu estou aqui pecando, mas ela ora por mim. Está valendo não. É preciso aceitar Jesus como seu Senhor, se arrepender, se converter e arrepender dos seus pecados e ser perdoado. Eu já fui perdoado, quem já foi perdoado, dá glória ao nome de Jesus. E nós precisamos estar atentos para isso, irmãos. Quantas pessoas, filhos de crente, quantas pessoas, vizinhos de crente, quantas pessoas estão de pé de oração a você, mas ele mesmo não quer ser crente, ele não quer Jesus, ele não quer renunciar a nada.
Foi assim. Com o moço rico, ele não quis renunciar a nada. Ele disse: olha, você vai ser salvo, mas só faz uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, e tu terás a vida eterna. Ele disse: não, é demais, pediu demais, tudo não, eu tenho muito dinheiro. Mas o dinheiro dele não salvou. O muito dinheiro não salva ninguém. Ninguém é feliz porque tem muito dinheiro também. Tem gente que se engana, aquele homem tem um carrão, tem muito dinheiro, ele é feliz. Não, não tem nada melhor do que ser crente em Jesus Cristo. Com dinheiro, sem dinheiro, com casa ou sem casa. Quem é crente tem a alegria de morar no céu com Jesus. Pode dar glória a Ele, porque isso é maravilhoso. Não é coisas, não são coisas que alegram o nosso coração. Talvez quem não tem, se eu tivesse um carro daquele, também seria feliz. Dedo engano. As coisas não fazem ninguém feliz. As pessoas mais perturbadas do mundo são as pessoas muito ricas. Está com muito medo de ficar pobre, não é? E às vezes você, aquela pessoa lá simples, que não sabe, não tem tanta informação, quem não tem informação vive melhor. Lá na palhoça, no meio da mata, comendo um coelhinho assado, e vai passando a vida, e não está nem aí para os outros, né? Vocês não é aquele homem infeliz, nada disso. Porque a felicidade é um sentimento particular de cada um. Felicidade não está nas coisas, no dinheiro, na casa. Felicidade está em ter Cristo no coração, ter nome escrito no livro da vida. Isso que é felicidade. Mas todos nós, às vezes, queremos coisificar o Evangelho. E tem gente, pastor, que está coisificando. Olha, vem para cá e você vai ganhar uma casa, um carro. Não. Jesus não prometeu nada disso aqui. Ele disse: eu já dei uma casa a você. Ele disse: eu já preparei morada no céu. Já tenho morada no céu. Então não precisa se preocupar com a casa da terra. Você já tem uma morada no céu. Quem tem essa morada no céu aqui, levanta a mão e dê glória. Jesus, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então Jesus já disse: olha, tudo que vocês não desfrutar grandioso é no céu. Na terra, alguém pode ter mais, pode ter menos, e assim é a vida. Ele diz: mas se eu sou filho de Deus, porque eu não tenho uma mansão? Mas Jesus aqui na terra não prometeu nada, não. Ele prometeu abençoar, e pode abençoar com coisas ou sem coisas. Mas eu sou abençoado. Quem é abençoado aqui, dá glória a Deus? É abençoado porque você é servo de Deus. A melhor coisa do mundo é ter a certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem essa certeza aqui, aleluia, é isso, meu irmão. E você cuida do seu filho. Se você vê seu filho se afastando, traz para a casa de Deus. Muitos meninos foram criados na igreja, estão aí no mundo. Muitos que foram ensinados, aprenderam, foram até pastores, líderes, estão desviados. De uma vez seduziu, como Judas era um pastor na casa, era um discípulo, era um apóstolo. E o apóstolo acabou traindo o mestre. Porque não é o título, não, é o quebrantamento, é o arrependimento que conta, são as nossas lágrimas perto do Senhor que conta. Quem está quebrantado diante dele pode adorá-lo, porque você tem a certeza da vida eterna. Glória a Deus. Isso é importante. Então muita gente está perto de Jesus, mas não está salvo. Perto da igreja, mas não tem Jesus. Perto das bênçãos, não resolve também. O que resolve é a minha relação com Deus. Como está a sua relação com Deus essa noite? Está com uma relação maravilhosa com Deus? Diga amém. Quem está sentindo a presença dele aqui, diga glória a Deus. Quem pode dizer: olha, eu amo Jesus e Ele me ama. Quem acha que Jesus ama você, que você ama Jesus? Quem ama Jesus aqui? Quem ama de todo o coração, diga: eu amo Jesus. Se você ama Jesus, dá glória para Ele. Esse que é o tesouro que você tem, ser amado por Jesus e amá-lo. Esse é o nosso tesouro. Essa é a nossa riqueza. Mas pense nessas pessoas que eu falei, que pessoas que estavam tão perto de Jesus. Começaram pessoalmente. Eles estiveram pessoalmente com Jesus, tocaram nele. Eles estiveram junto com Jesus, moraram com Jesus como Judas. Viu Jesus todos os dias do seu ministério. Tem o privilégio. Quantas pessoas abriram mão de um privilégio desse de ser chamado filho de Deus? Que Deus nos guarde. Jesus nos guarde debaixo do seu sangue, para que jamais você se desvie do caminho do Senhor. Você que está na sua casa me ouvindo hoje, em nome de Jesus, vem se congregar. Porque Jesus está breve vai arrebatar a sua igreja. Talvez alguém saiu da igreja por uma coisa qualquer.
uma desculpa qualquer. O irmão me olhou com a cara feia, o irmão me disse uma coisa e foi embora e ficou em casa. Em nome de Jesus, vem amanhã para o culto. Sai da sua casa e vem aqui dizer: eu quero consertar minha vida com o Senhor. Conserte o seu altar. Qualquer hora dessa Jesus vem. Eu estou esperando Ele esta noite. Quem está esperando Ele esta noite aqui da glória? Então é preciso nós estarmos preparados com o nosso altar consertado, com nossa vida no altar, porque breve Ele vai voltar. E o grande tesouro, Paulo diz assim: olha, se eu baseasse minha fé nas coisas desta vida, eu seria o mais miserável de todos os homens. Mas eu não baseio minha fé nas coisas desta vida. Tudo aqui você pode ter casa, carro, mas não baseie sua fé nas coisas desta vida. Baseie sua fé nas coisas lá de cima, nas coisas do céu. Você está com os pés no chão, mas a mente está no céu. Quem está com a mente pensando em Cristo essa noite? Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui, dá glória a Deus. Quem tem a mente de Cristo pensa no céu, na eternidade, nas suas maravilhas. É isso. Vamos estar todos em pé.